traficantes da liberdade na área. Começando esta edição com mais um título do Oblique Occasions. O álbum recentemente lançado, Voynich. O TDL começa esta edição abordando um assunto que já tem ocorrido há pelo menos 2 semanas, que é a crise nas ruas, as manifestações e a repressão no Irã. Nós esperamos um pouco mais o desenrolar dos acontecimentos, porque apesar da gravidade da crise, nós sabíamos que a situação do Irã atual não tem a ver apenas com a saída às ruas de parte da população que se manifesta contra o atual regime do Ayatollah Khamenei. O Irã passa por um momento de muita pressão externa e interna, desde o ataque que o Estado Islâmico promoveu desde a faixa de Gaza no 7 de outubro contra o sudoeste de Israel, durante uma edição do festival de música eletrônica Tomorrowland, e que espoletou ali mais um conflito de largo espectro no Oriente Médio entre as forças e o governo israelita ou israelense contra o Estado Islâmico, com foco principalmente na faixa de Gaza, mas que, como nós sabemos, foi um conflito que se estendeu ainda até para o Egito, mas para o Líbano, para a Síria e para o próprio Irã, além do Catar. E o Irã, por ter sido flagrado durante as operações e as investigações como apoiante do Estado palestino, e aqui está assente, na nossa ótica, a divergência política e diplomática do Irã, de Israel e no momento também dos Estados Unidos, neste conflito que é a falta de entendimento entre se o Irã, enquanto nação, apoia o Estado palestino, que é a constituição de um Estado da Palestina no território onde é a faixa de Gaza, que é algo reconhecido inclusive pela ONU, ou se o Irã estava apoiando diretamente ou indiretamente o Estado Islâmico, que é um grupo considerado, apesar de envolvido com o governo da Palestina, mas é considerado um grupo terrorista devido às ações que tomou, as declarações que fez, os ataques que promoveu, enquanto grupo assumidamente organizado. De lá para cá, o Irã vem sofrendo uma série de embargos e sanções que agora sim culminaram com uma crise econômica, de disparo de inflação, de aumento de desemprego, de queda do PIB, de
série de problemas que, com o passar do tempo e acumulados, estão trazendo realmente problemas graves para o Irã. E a população começou a se manifestar e as forças de segurança a atuar, e após 2 semanas desses confrontos, de praticamente uma prenúncio de uma guerra civil, já foram contabilizados mais de 500 mortos nesses conflitos com a polícia ou com as forças também militares. Os Estados Unidos, apesar do momento geopolítico conturbado, manifestou-se publicamente dizendo que não iam tolerar repressões contra os iranianos por estarem se manifestando contra a situação do país, e promoveu um ataque direto a alvos do Estado Islâmico na Síria. Há poucos dias atrás. Bem, o que ocorre é que neste fim de semana o governo iraniano manifestou-se, entendendo que os Estados Unidos não estava patrocinando e nem interessado na queda do regime do Ayatollah Khamenei, e sim preocupado com a ascensão do terrorismo na região. E ao perceber, ao constatar, ao verificar essa posição dos norte-americanos através do presidente Donald Trump, o governo iraniano contactou Washington a fim de abrir conversações para a promoção da pacificação no próprio país e nas suas relações com o Ocidente. Isso também igualmente não é pacífico. Isso é uma gestão de conflitos e inclusive de prenúncio de guerra civil interna no Irã, já depois de tudo que ocorreu em relação ao combate contra o Estado Islâmico na faixa de Gaza e nesses outros países que já citamos. O Irã promete que não vai tolerar interferências externas apoiando os manifestantes contra o regime, citando diretamente Israel, mas abriu-se caminho para um entendimento a partir do momento que os Estados Unidos entendem que o Irã não está apoiando terroristas, e o Irã sinalizando que percebeu que os Estados Unidos não estão por trás ou interessados na oportunidade de transformar essas manifestações em um golpe contra os ayatollahs que hoje governam o Irã. Socorro. O jornalista Léo Dias parece ter entrado na mira da Polícia Federal, e por conta de todo o imbróglio, talvez o maior imbróglio que hoje se vive dentro do Superior Tribunal Federal, que é o caso do Banco Master, que tanto está apontado como uma das instituições financeiras por onde circulou os dinheiros desviados do INSS, no caso dos descontos para benefícios associativos de aposentados e pensionistas, que
está ainda sob investigação da Polícia Federal e de uma CPMI, quanto da contratação de uma advogada para intermediar relações com o Banco Central, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, e que na sequência do processo envolvendo esse Banco Master, por ter ocorrido uma espécie de ataque cibernético intencional, coordenado contra o ministro do Banco Central e até um ou outro elemento da equipe do Banco Central envolvida com esses contatos que estão sob suspeita. Os investigadores chegaram ao nome do Léo Dias como um suposto articulador desses envios de mensagens ofensivas e ameaçadoras contra funcionários dessas instituições. Aquele tal de aquelas ideias de que existem gabinetes de ódio ou milícias digitais, né? Léo Dias estaria enquadrado sob essa suspeição de ter ajudado, entre aspas, o dono do Banco Master a atacar o Banco Central por estar sendo investigado. Vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar desta situação envolvendo este que é um dos jornalistas mais conhecidos em seus quadros e programas através de canais digitais no YouTube. Na meteorologia nós temos duas situações aqui contraditórias, mas bastante abrangentes, enquanto em boa parte do país, como aqui no Rio de Janeiro, há um calorão aí que deve perdurar ainda até amanhã pelo menos, na temperatura média como a de ontem, que chegou até a sensação térmica de 40 graus em algumas áreas, em alguns bairros. Em Curitiba, neste fim de semana, tivemos o registro de um tornado que causou vários danos na região metropolitana da capital do Paraná, inclusive danificando casas, além de derrubar árvores, causar vários problemas de distribuição de energia elétrica, e que são fenômenos que têm ocorrido com mais regularidade e mais dentro do território brasileiro, no caso, no sul do país. Esse tipo de fenômenos climáticos associados aos ventos, né? As tempestades, isso tem ocorrido com mais frequência no sul e nós continuamos atentos às ligações desses fenômenos climáticos, dessas mudanças também climáticas que têm ocorrido no nosso planeta com as questões astronômicas, que são objetos do nosso estudo focado nos eclipses solares e lunares. E para muitos, recomeçou a temporada de futebol no Brasil,
com os estaduais. Nós ontem já tínhamos falando do campeonato estadual, a abertura do campeonato estadual carioca e a abertura do campeonato paulista, o Paulistão. E ainda no Paulistão, ontem nós tivemos a confirmação do quão difícil, do quão disputado, de quão aguerrido é hoje o Mirassol como adversário. O Mirassol, que terminou o ano de 2025 em quarto lugar na Série A, venceu ontem praticamente de goleada, 3-0, por 3-0 o São Paulo. Lá fora nós podemos destacar a disputa da Supercopa da Espanha, que foi na Arábia Saudita, entre o Real Madrid e Barcelona Futebol Clube, com a vitória do Barcelona por 3-2, um jogo muito disputado, onde os brasileiros Rafinha e Vinícius Júnior tiveram novamente papéis fundamentais na partida, e o Barcelona assim conquistou o título, semelhante ao que será disputado agora em breve entre o Flamengo, campeão da Série A, e o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil. O Barcelona ficou mais uma vez com o título de campeão dos campeões da Espanha. Só sei que é mais ou menos isso. A gente não vai ficando por aqui. Essa é apenas a nossa abertura. Esperamos que você, neste momento, possa refletir na sua vida, pensar no que você pode contribuir com o Traficante da Liberdade. Nós aceitamos Pix, cartão de crédito, débito, QR Code. Também podemos emitir um boleto.